Meu bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. É com grande satisfação e alegria que estamos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos dizer através da sua palavra. No domingo passado nós estamos à lição de número 28, que falava a respeito da cosmovisão cristã, a visão de mundo que o cristão deve ter baseado nos preceitos da palavra do Senhor. E no domingo de hoje, no dia 3 de outubro de 2020, nós iremos estudar a lição de número 29, que tem como tema Ética Cristã, sua formação e essência. Esta lição está baseada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, dos versos 1 a 17. E eu quero fazer menção do verso 17, que todos nós conhecemos, que diz que: pois se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Diante desta leitura maravilhosa, desta palavra tão abençoada, onde Paulo descreve essas palavras para a igreja de Corinto, eu pergunto a você: qual é o conceito que você tem de ética? E mais precisamente, da ética cristã. Segundo Roaisis, que é um dicionário da internet, ética, a palavra ética vem do grego ethos, significa conjunto de costumes e hábitos fundamentais desenvolvidos no âmbito do comportamento e da cultura, característicos de uma determinada coletividade, época ou região. Mas, segundo Andrade 2006, na página 173, que é um autor que fala a respeito de ética cristã, ele diz o seguinte: ética cristã pode ser assim definida. Dois pontos. É o conjunto de princípios baseados nas Sagradas Escrituras, principalmente nos ensinos de Cristo e de seus apóstolos, cujo objetivo é orientar a conduta do cristão enquanto membro de uma sociedade politicamente organizada. A ética secular está para um conjunto de hábitos e costumes, e a ética cristã trata da revelação da vontade divina. A ética secular difere da ética cristã em muitos pontos. Destaca-se que a ética secular é relativa, porém a ética cristã é normativa, conforme Salmos 119:96 e Romanos 7:12, dentre outras diferenças. Leremos então o que diz Salmos 119:96. Diz assim: tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Romanos 7, no verso 12, Paulo diz assim à igreja de Roma: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Então, diante disto, eu pergunto a você, meu amigo: vivemos em um mundo relativizado e seguimos a Bíblia, que é normativa. Como você tem equilibrado sua ação? Como nós, que conhecemos a palavra do Senhor, os ensinos de Jesus, como nós temos nos comportado? Se a Bíblia deve ser a nossa normativa,
ou seja, o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. Qual tem sido o nosso comportamento? Eu faço essa pergunta para mim também. Por quê? Porque nós somos homens e mulheres pecadores. E o primeiro ponto desta lição diz o seguinte: ética cristã e os 10 mandamentos. É interessante nós pensarmos que Jesus, ele surgiu em um contexto onde havia muito legalismo por parte do judaísmo, onde os mais pobres eram oprimidos, sofriam perseguições e existia todo um contexto ali. Então havia um choque de valores e uma distorção muito grande ali para aquele povo. Certamente aquele povo vivia talvez os mesmos dilemas que nós vivemos nos dias de hoje. A exemplo disto, quando aquela mulher foi pega em adultério e logo levaram-na na presença do Mestre, nosso Salvador Jesus Cristo. Certamente ele já sabia de todas as coisas. Mas quando eles disseram que ela foi pega em adultério, a sábia resposta do Senhor fez com que todos aqueles que estavam acusando aquela mulher repensassem nas suas consciências. Mas diante disso, das duas situações, veio a resposta do Senhor: onde estão os teus acusadores? E o final da resposta era e sempre será: vá e não peques mais. Diante disto, podemos pensar: o que é moralmente certo e errado? O que é uma vida correta? Como deve ser os relacionamentos interpessoais, dentre outras? Nós não estamos escapes. Nós não estamos livres de vivermos uma vida separada de outras pessoas. Nós somos tendenciosos a errar também. O cristão não está passivo diante desses temas. Está ativado pelo amor a Deus, ao próximo e movido pelo senhorio de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Por isso está certo que as respostas que encontra na Bíblia são diferentes das dos seus amigos e até mesmo de familiares que não conhecem a Cristo. Sobre este dilema, Agostinho de Hipona, em seu livro A Cidade de Deus, descreveu que a graça de Deus seria indispensável para transformar o caráter do homem para viver de acordo com os padrões que ele estabelecera. Na sua visão, os códigos, as leis, não conseguem levar o homem a agir de forma ética, mas somente o novo nascimento. Afirma ainda que todo esforço humano só serve para
disfarçar a natureza caída refletida no coração. Segundo Hans Heifler, em seu livro A Ética dos 10 Mandamentos, afirma que o Deus da Bíblia é o elemento decisivo nas resoluções éticas do cristão, que o cristão tem sua vida centrada em Deus e o homem em Deus é um ser livre e responsável para responder à palavra do seu Criador e Salvador. Por isso passa a viver como uma nova criatura, conforme 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. É nesse contexto que os 10 mandamentos escritos em Êxodo 20, de 1 a 17, e Deuteronômio 5, de 6 a 21, contém instruções claras para a relação do homem com Deus e com seu próximo. Os 4 primeiros mandamentos fazem menção a Deus. E os 6 demais fazem relação com o homem ou o nosso próximo. A prática dos 10 mandamentos é desafio para todos os cristãos. A ética cristã está condicionada a Cristo. Tem origem divina e não pode ser revogada, tampouco adaptada aos interesses humanos. A ética cristã não exclui a razão, mas leva a obediência a Cristo, conforme aquilo que diz em 2 Coríntios 10:5. Portanto, Jesus Cristo nos ensina de uma forma mais clara, mais precisa e talvez mais difícil ainda, porque nós não passamos como cristãos a viver por meras formalidades, por mandamentos, porque certamente nós não iremos cumprir. Mas o amor de Cristo, como afirma Paulo, nos constrange e nos impele a vivermos sob os seus mandamentos, sob aquilo que o Senhor nos ensina que façamos. Como ele expressou ali no Sermão do Monte. É interessante nós pensarmos no contexto daquele grande acontecimento ali. Jesus estava ensinando, exortando para um povo oprimido pela religião, pelas tradições judaicas. Um povo que esperava pelo seu Salvador terreno. Mas Jesus Cristo estava remetendo uma verdade bíblica e eterna, apontando para algo futuro que irá ser concluída no momento que estivermos diante do Senhor nosso Deus, nos céus, eu e você, nós. É por isso que nós devemos suportar, orar, amar, sermos mansos, humildes, mesmo que às vezes não encontremos forças, mas ao orarmos, ao lermos a palavra do Senhor, ao meditarmos naquilo que Ele nos ensina, nós iremos encontrar a força necessária para sermos éticos de forma cristã, de forma correta. Nos tempos atuais, temos observado muitos cristãos adaptando sua visão bíblica a interesses pessoais. Como você tem tomado suas decisões? Como você, meu irmão, tem tomado sua decisão?
diante daquilo que é correto biblicamente ou diante daquilo que irá trazer uma vantagem financeira ou algo que às vezes podemos pensar que ninguém está vendo, ninguém pode ver, mas o Espírito Santo sabe e fala conosco. A palavra, ela nos mostra que aquilo não é correto. Por isso precisamos, meus amados irmãos e amigos, pensarmos verdadeiramente. Se queremos viver pela ética de Cristo, nós devemos pensar em mudança de atitude, em novidade de vida. Segundo ponto da lição, a ética cristã e as bem-aventuranças. As bem-aventuranças escritas em Mateus, no capítulo 5, de 1 a 12, apresentam a superioridade dos ensinos de Jesus diante da religiosidade moral. As bem-aventuranças trariam alegria e esperança ao povo oprimido, inseguro, carente de esperança e refrigério. Os judeus aguardavam pelo Messias que os libertaria de um poder político, portanto as suas expectativas eram terrenas. Jesus Cristo, com as bem-aventuranças, traz um ensino transcendente e elementos indispensáveis para a sua igreja. Ainda hoje, destacam-se alguns aspectos. As bem-aventuranças indicam que a verdadeira felicidade pode ser alcançada através da mansidão, da humildade, da justiça, da misericórdia, da paz, da santidade. Enfim, a felicidade é apresentada no fim de uma ação. E somente assim a felicidade pode ser uma realidade. A felicidade é encontrada na prática e não é em algo buscado, desejado antes da ação. Há muitas pessoas que dizem que buscam a verdadeira felicidade. E certamente elas podem encontrar uma felicidade passageira. Mas nós devemos pensar de uma forma profunda. Devemos olhar para Cristo e nos fazermos uma pergunta importante. Por que Ele morreu ali na cruz do Calvário, sendo Deus, onde o próprio Paulo escreveu que Ele deixou a sua glória, deixou o seu poder e se humilhou? E outra pergunta nós devemos nos fazer: será se eu mereço tão grande amor? O amor é uma escolha. A felicidade humana, ela é passageira, mas a felicidade em Cristo Jesus, ela é eterna. As bem-aventuranças ensinadas por Cristo mostram que a perfeita felicidade é garantida no último estágio da redenção, ou seja, quando o salvo estiver diante do Pai, recebendo dele todo o consolo e toda a recompensa. As bem-aventuranças ensinam que a finalidade da ação tem como foco o bem do outro e não o próprio bem. E foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Assim a vida do salvo assim é a vida do salvo encontrada pela graça. As bem-aventuranças não são ensinos desconexos da vida cristã. Elas apontam o que se deve fazer pelo caráter transformado e trazem consigo um tremendo desafio prático. As bem-aventuranças nos trazem a certeza de que é possível viver uma vida ética cristã de forma tranquila e alegre. Como você e eu temos exercido as bem-aventuranças em situações corriqueiras?
Será-se diante de uma situação qualquer, nós temos expressado a raiva, o medo, a angústia, a tristeza. Claro, nós somos seres humanos. Ou nós temos nos esforçado e colocado a nossa esperança no Senhor. Nós devemos pensar nisso e acreditarmos que um dia tudo isso vai passar, tudo isso terá um fim, porque Jesus Cristo irá secar as nossas lágrimas, irá nos consolar. E lá no céu não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem doença, nem fome. E certamente nós devemos pensar que essa mudança de atitude deverá produzir frutos não só em nossas vidas, mas na vida de outras pessoas. O Senhor Jesus, Ele nos afirma isso, Ele afirmou isso, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Quantas vezes temos deixado e permitido que outras pessoas, outros comportamentos sobreponham aquilo que Jesus nos ensina? Nós devemos influenciar para o bem, sempre pensando naquilo que Cristo quer que façamos, aonde quer que estejamos. Vidas precisam ser alcançadas. Vidas têm sido lançadas no inferno por causa de muita legalidade, de muita religiosidade e falta de uma verdadeira ética cristã que nos conduz para a salvação, nos conduz para o céu. Precisamos pensar nisto, que o amor de Deus é maior do que tudo, que o sacrifício de Jesus foi para que nós tivéssemos a salvação, para que nós tivéssemos a oportunidade de agradecê-lo todos os dias e de fazer com que outras pessoas conheçam essa graça, essa salvação, este amor. Possamos pensar verdadeiramente, meus irmãos, em mudança de atitude de vida, em ética cristã. E assim, nós queremos mais uma vez dizer da nossa satisfação de estarmos aqui para compartilharmos da palavra do Senhor. Queremos finalizar dizendo que você possa verdadeiramente meditar
que o seu testemunho, que o seu comportamento, que o meu testemunho, o nosso comportamento, ele é importante, não só para mim, mas para que as pessoas reconheçam que Cristo é o Senhor, que Cristo salva. Deus te abençoe, meu irmão, e nos dê um ótimo domingo e um bom final de semana, e que possamos estar juntos logo mais à noite para adorarmos o nosso Deus em Cristo Jesus, ali na primeira Igreja Batista do Tocantins. Meu bom dia a todos. Obrigado.